quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, o capítulo 21. É uma série de mensagens que fala sobre a ressurreição do Senhor da glória, o Senhor Jesus. E nós vamos encerrar então com esta mensagem. João, ele fala sobre 3 sinais que Jesus Cristo deixou para que nós crêssemos. João, no capítulo 17, assim como falei na oração agora há pouco, João, ele relata a oração de Jesus, que é conhecida como a oração sacerdotal. E naquela oração de João, capítulo 17, ele diz que ele não estava orando apenas por aqueles discípulos que estavam com ele ali. Ele cita até mesmo Judas, que havia se desviado da verdade, mas ele também nos coloca na sua oração. Ele diz: eu não oro apenas por esses, mas também por aqueles que vão crer em mim pelo testemunho deles. Então a palavra de Deus foi registrada, e João cita isso tanto no capítulo 20, no finalzinho, como no capítulo 21, ele fala sobre o testemunho de Jesus e os sinais da sua ressurreição para que nós crêssemos que ele é o Cristo, o Filho de Deus. Amém? Então nós queremos caminhar no capítulo 21 debaixo de 3 lições que nós podemos aprender neste texto. E debaixo desse tema, os sinais de Jesus trazem fé e restauração. Domingo passado nós falamos sobre Tomé. Tomé não estava no primeiro dia, quando Cristo ressuscitou e apareceu no meio dos discípulos, haviam somente 10 dos seus apóstolos. Tomé não estava junto com eles. O verso 24 em diante, então, do capítulo 20, João fala sobre a restauração de Tomé. E agora, no capítulo 21, João está falando do terceiro sinal. O primeiro sinal aconteceu no dia da ressurreição, o segundo sinal aconteceu 8 dias depois, e esse terceiro sinal nós não temos a data, o registro da data de quando isso aconteceu. Mas, Marcos capítulo 16, no verso 7, fala que os anjos disseram para aquelas mulheres que foram até o túmulo ver Jesus, embalsamar o corpo dele. Eles perguntaram: vocês estão buscando entre os mortos quem vive? Vocês estão buscando Jesus de Nazaré? Olha aqui o lugar que foi colocado. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Mas ide, fala para Pedro e os demais apóstolos que ele vai adiante de vocês para a Galileia. Lá o vereis. João é o único que relata este fato de Jesus na Galileia, conversando com os discípulos. E o texto que nós temos aqui diante de nós, ele nos traz essa lição principal. É necessário ouvir, obedecer, ter comunhão e caminhar com Cristo para ter completa restauração. E diante deste fato, nós queremos aprender 3 lições principais. A primeira é necessário ouvir e obedecer a palavra de Jesus para contemplar os seus sinais. A segunda lição é que é necessário ter comunhão com Jesus para desfrutar do seu suprimento. E a terceira lição é que é necessário caminhar com Jesus para receber a completa restauração. E nós vemos aqui a restauração específica do apóstolo de Jesus chamado Pedro. Então, debaixo dessa primeira lição, que esse texto, do verso 1 até o verso 8 nos traz, que é necessário ouvir e obedecer a palavra de Jesus para contemplar os seus sinais, nós queremos ler o texto da palavra do Senhor. Nós temos aqui projetado o texto de Almeida século 21, se você tiver Almeida Revista atualizada, corrigida, ou NVI, ou NVT, a versão que você tiver, você pode acompanhar também a leitura na sua Bíblia. Amém? Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, do seguinte modo: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo,
que 8 dias ou alguns dias antes estava junto com os discípulos, e 8 dias depois da ressurreição, Jesus vem e chama Tomé e diz: Tomé, vem aqui, coloca aqui teu dedo, coloca a tua mão aqui no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Então estavam Pedro, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu, que é Tiago e João, e os outros 2 dos seus discípulos. Ao todo, então, nós temos aqui 7 discípulos que estavam com Pedro ali, 6 mais Pedro, 7 discípulos que estavam à beira do mar da Galileia. E Simão disse para os demais: vou pescar. Eles responderam: nós também vamos contigo. Então foram e entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam. Às vezes nós ficamos diante da dúvida: o que faço agora? O que devo fazer? Pedro era pescador, Tiago e João também eram pescadores. Havia uma necessidade, Pedro era casado, eles foram trabalhar. Eles não foram pescar como eu tenho o hábito de, quando tenho a oportunidade de pescar, ainda que faz bastante tempo que eu não faço isso. A gente vai pescar como esporte, como relax, como um momento de distração, como um hobby. Mas para eles não era um hobby, para eles era instrumento de trabalho. Eles estavam trabalhando. E o texto então segue dizendo: mas logo ao amanhecer Jesus estava na praia. Todavia, os discípulos não sabiam que era ele. Eles estavam mais ou menos abaixo de 90 metros da praia. E o texto segue dizendo: disse-lhes então Jesus: filhos, não tendes nada para comer? Eles lhe responderam: não. Eu não sei se é um hebraísmo, uma frase idiomática, mas dá a impressão que Jesus tinha consciência de que eles não tinham pegado nada. Lembre que um dos filhos de Zebedeu que estava aqui é João. O mesmo João que estava lá no início do ministério de Jesus. E o texto segue dizendo: e ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Então lançaram a rede e não conseguiam puxá-la por causa da grande quantidade de peixes. O que nos informa aqui é aquele clique que dá na mente de João, quando ele vê o sinal, quando ele vê aquele milagre, ele se lembra do primeiro milagre que aconteceu naquele mesmo lago. Quando Jesus estava dentro do barco de Pedro e de repente, depois de fazer o seu sermão e pregar para o povo, Lucas capítulo 5, versos de 1 a 11 nos fala sobre esse fato. Jesus diz para Pedro: vamos mais para dentro. Naquela noite eles passaram a noite inteira pescando e não pegaram absolutamente nada. Eles estavam lavando as redes, Jesus pede emprestado o barco para Pedro. Pedro se afasta um pouquinho da margem. E lá então Jesus prega e depois diz para Pedro: agora vamos para o fundo e vamos pescar. Pedro, a princípio, creio que nós também usaríamos os mesmos argumentos. Pedro era pescador, era a profissão dele. Jesus era carpinteiro e agora um jovem pregador. Pedro disse: olha, nós pescamos a noite inteira e não apanhamos nada. A hora de pescar é de noite e no lugar mais raso. O Senhor está mandando eu ir para o fundo. Mas debaixo da tua palavra eu vou lançar as redes. E quando chegam lá, lançam as redes e pegam uma quantidade tão grande de peixes que os seus sócios, André, Tiago, João, tiveram que ir socorrê-lo. Encheram ambos os barcos, as redes começaram a romper-se. E naquela hora que João começa a ver aquele milagre acontecer,
dá aquele clique na sua memória, como acontece na sua mente. Quando você sente um cheiro, quando você ouve uma música, quando você sabe de um fato, aquilo te transporta para um outro momento na sua vida, onde algo aconteceu. Aquele sinal era a prova para João saber quem é que estava lá na beira da praia e quem é que tinha dito: lança a rede do lado direito. Jesus estava a 90 metros na praia. Como é que ele poderia saber onde estavam os peixes? Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Ouvindo Simão Pedro que era o Senhor, amarrou a sua túnica à cintura, porque estava despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, arrastando as redes, ou a rede, com os peixes, porque estavam a cerca de apenas 200 côvados da terra. Cada côvado é 45 centímetros, 200 côvados são exatamente 90 metros de distância. João reconheceu quem estava falando. Quando Pedro sabe e ouve que é Jesus, ele se atira no mar ou no lago. E eu creio que Pedro saiu nadando na frente deles, enquanto eles vinham arrastando os peixes. Pedro queria estar perto de Jesus. E na sequência do texto nós vemos que isso de fato é real. A segunda lição que nós aprendemos, nós queremos ver a partir do verso 9, mas voltando a pensar na ideia principal desse texto. É necessário ouvir, obedecer, ter comunhão e caminhar com Cristo para ter completa restauração. Você pode dizer isso aqui? Está escrito? É necessário ouvir, obedecer, ter comunhão e caminhar com Cristo para ter completa restauração. Até agora nós vimos sobre ouvir e obedecer. Mas dos versos 9 até o verso 14, nós temos uma outra lição. E o texto nos diz que é necessário ter comunhão com Jesus para desfrutar do seu suprimento. Jesus é o nosso suprimento, nosso supridor. Ele nos dá o suprimento necessário para cada dia. Quando eles chegam ali, ao desembarcar, o que eles viram que Jesus tinha na fogueira? Ao desembarcarem, viram ali pão e um peixe sobre brasas. E aí a gente aprende uma lição que quando Deus tira o povo do Egito, eles passam pelo mar. No capítulo 14, no capítulo 15 de Êxodo, então Miriam, juntamente com o povo, louva ao Senhor. E no capítulo 16 eles seguem viagem, chegam a um lugar onde tem águas amargas que não são possíveis de serem bebidas. E ali Deus faz um sinal, transforma aquelas águas amargas, Mara em hebraico significa amarga, em águas potáveis. Mas mesmo assim eles estavam com fome. E de repente, então, Deus faz o quê? Êxodo capítulo 16, versículos 11 a 14. Então o Senhor falou a Moisés: tenho ouvido as murmurações dos israelitas, dize-lhes: à tarde comereis carne, e pela manhã tereis pão à vontade, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Exatamente o que Jesus tinha para oferecer para os seus discípulos à beira da praia. E aconteceu que à tarde surgiram codornizes que cobriam o acampamento, e pela manhã havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Verso 31. E a casa de Israel deu-lhe o nome de Maná. O que é isso? Maná, em hebraico, é o que é isso? E esse foi o nome dado, então, àquilo que eles não conheciam. Era branco como semente de coentro e tinha o sabor do bolo de mel.
Os israelitas comeram o maná durante 40 anos, até que chegaram à terra habitada. Até depois de entrarem e passarem pelo rio Jordão em seco, quando eles colhem dos primeiros frutos da terra de Canaã, o maná parou de cair. Então Deus sustentou o seu povo com o maná durante toda a sua jornada de 40 anos pelo deserto, até que chegaram os limites da terra de Canaã. O que nós aprendemos com isso? Que Jesus, ele nos supre de todo o necessário. Nós ouvimos aqui o testemunho de Aimee. Quantos milagres Jesus tem feito nos campos missionários? Às vezes os missionários não têm como comer e de repente Deus faz surgir de alguma forma. Milagres e sinais acontecem. Quando Jesus manda os seus discípulos ir de 2 em 2, ele diz, não leve 2 túnicas, nem bolsa. Vão, não cumprimente ninguém na estrada, não é porque eles deveriam ser mal educados, é que o cumprimento dentro da cultura oriental levava muito tempo. E eles contavam toda a sua árvore genealógica. Aí eu sou filho de fulano, que é filho de ciclano, que aí vai. Ah, primo! Que bom, primo! Isso gastava muito tempo. Então havia urgência na proclamação da mensagem que o Rei da Glória estava ali, que o Senhor Jesus veio, que o reino de Deus está perto. Eles deveriam ser rápidos. Mas a lição que nos ensina esse texto é que Jesus nos dá todo o suprimento necessário, assim como os discípulos que acabaram de tirar peixes da água. E a pergunta de Jesus, vocês têm alguma coisa para comer? Eles disseram, não, pois eu tenho. E já está assado. Podem vir. Agora, antes de vir, traga mais 153 peixes aí, para a gente fazer um lanche bem reforçado. O texto segue dizendo, debaixo desse mesmo tema, que é necessário nós termos comunhão com Jesus para desfrutar do seu suprimento. Nos diz o verso 10, e Jesus lhes disse, trazei alguns dos peixes que apanhastes. Aquilo que Cristo nos dá não é nosso. O rebanho pertence a Ele. A igreja é dele. Tudo é dele. Para Ele e por Ele. A Ele, pois, glória, honra e louvor. Quem deu alguma vez para Deus, para que Deus tenha que devolver para Ele? Romanos capítulo 11, no finalzinho, há uma canção, uma doxologia, uma exaltação a Deus, falando da sabedoria de Deus, do poder de Deus. Deus supre a mim e a você de todo o necessário. E o texto segue dizendo, Simão Pedro entrou no barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 peixes grandes. Apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse, vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Amém. Eles tinham plena certeza de quem era aquele homem. Talvez você possa dizer, mas eles não caminharam com ele 3 anos? Será que eles não sabiam quem ele era? O corpo glorificado de Jesus após a ressurreição tornou os olhos daqueles discípulos com uma limitação. Tanto que 2 deles, em Lucas capítulo 24, estavam indo para uma cidade chamada Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém, e Jesus caminha com eles, fala da palavra de Deus, mas eles não reconheceram, é como se os olhos estivessem vendados. Lucas fala um pouquinho sobre isso, e eu convido você a ir uma página, talvez para frente do texto que você está aí, em Atos, no capítulo 1, no verso 1 e 2, Lucas escreve da seguinte forma a respeito
do que estava acontecendo. Atos capítulo 1, verso 1 e 2. Fiz o primeiro relato a Teófilo acerca de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar, que é o Evangelho de Lucas, os 24 capítulos, até o dia em que foi elevado ao céu, que está no capítulo 24 de Lucas, e aqui ele retoma de novo a história a partir da ascensão do Senhor Jesus, mas ele faz uma introdução dizendo: após ter dado orientações pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. A visão que eles tinham daquele homem à beira da praia era uma visão diferente daquela que eles tinham de Jesus enquanto caminharam com ele. Porque quando Jesus deixou a sua glória, se tornou um homem à nossa semelhança, ele foi 100% homem. 100% homem. Tudo que Jesus enfrentou, ele enfrentou como homem. Por isso ele mesmo se identifica N vezes, o Filho do Homem. E quem rejeita o fato de Jesus se tornar verdadeiro homem é o anticristo. Primeiro João, o mesmo João escreve na sua primeira carta, é o anticristo. Nós muitas vezes teorizamos muito sobre a pessoa de Jesus e colocamos, mas Jesus enfrentou isso porque ele era filho de Deus. Eu não consigo vencer o pecado, eu não consigo vencer isso, eu não consigo vencer aquilo, porque Jesus venceu, mas quem ele era também? Ele era o Filho de Deus. E nós, muitas vezes, nos escondemos por trás de uma máscara de não consigo, quando Jesus disse que é possível. Ele disse, tenha um bom ânimo, eu venci. Em outras palavras, vocês também vão vencer porque eu estou com vocês todos os dias. Os discípulos de si mesmos não conseguiram pegar peixe algum, mas ele estava lá com o suprimento necessário. Assim como Deus sustentou aqueles mais de 2,5 milhões de pessoas pelo deserto afora, com pão todo dia e com carne, Jesus também nos sustenta. Ele sustenta a nossa fé, ele nos dá força para vencermos as nossas próprias lutas diárias. E o texto segue dizendo, verso 13, Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu-o a eles, e fez o mesmo com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. João é o único que relata este fato. Nós já falamos sobre a lição principal deste texto. Quero repetir com vocês. É necessário ouvir, obedecer, ter comunhão e caminhar com Cristo para ter completa restauração. Paulo fala em Filipenses capítulo 1, versículo 6, que aquele que começou a boa obra em nós vai completar a boa obra até o dia de Cristo Jesus. Deus não deixa as coisas inacabadas. Quando Deus criou, ele criou tudo e disse que era muito bom. Não era mais ou menos. Tudo era muito bom. No capítulo 2 de Gênesis, quando fala da criação da mulher, antes do final de tudo, ele diz, não é bom. Mas quando ele criou a mulher, que ele criou a mulher no mesmo dia que o homem, no sexto dia, ele descansou no sétimo e abençoou e disse que eis que era tudo muito bom. É necessário ouvir, obedecer, ter comunhão com Jesus para ter restauração completa. É necessário caminhar com Jesus para receber completa restauração. A primeira lição nós aprendemos que os discípulos tiveram que ouvir a voz de Jesus, mesmo a 90 metros de distância, crer nele, que a palavra dele era a palavra que eles deveriam obedecer. Eles lançaram as redes, eles viram o sinal e perceberam que Jesus era aquele que estava falando com eles. A segunda lição nos mostra que é necessário nós termos comunhão diária com Jesus em volta da fogueira, para saborear
desfrutar do suprimento que Ele nos dá. E a terceira lição, é necessário caminhar com Jesus para receber completa restauração. E o texto segue dizendo, depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão, Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse, cuida dos meus cordeiros. Quando a gente olha para essa pergunta, na língua portuguesa, nós ficamos devendo muito. Por que Jesus perguntou 3 vezes? Porque Pedro negou Jesus 3 vezes, mas não é só isso. A palavra grega aqui, tu me amas, que Jesus pergunta para Pedro, a palavra no original, no grego, é ágape. A palavra amor, ágape, é a palavra do amor de sacrifício que aparece em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Romanos capítulo 5, verso 5, nos diz que Deus derrama esse tipo de amor em nosso coração pelo Espírito Santo. Então no verso 8 ele diz, Deus prova o seu próprio amor por nós pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. É desse tipo de amor que Jesus está perguntando para Pedro, Pedro, você me ama com esse tipo de amor sacrificial, de dar a sua vida por mim, porque Pedro naqueles dias anteriores, ele disse, Jesus, eu nunca vou te abandonar, eu vou morrer contigo, se for para a cadeia eu vou, se for para a cruz eu vou, estou contigo e não abro. E aí então, na última hora, todos os discípulos fugiram, todos eles fugiram. Pedro, junto com João, entram naquele pátio, na casa de Caifás. E ali Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, ele negou Jesus 3 vezes. Pedro, na sua concepção e na sua maneira de pensar, ele disse, eu agora estou perdido. Não tem mais utilidade o meu testemunho, já que neguei o Senhor da glória. Neguei que o conhecia. Neguei que andei com Ele. Mas Jesus vem para tratar o coração de Pedro. Por que Jesus não fez isso no primeiro dia? Por que Jesus não fez isso 8 dias depois? Porque todos nós precisamos de um tempo de tratamento. Todos nós precisamos de um tempo até que a cura aconteça. E Jesus sabe o tempo exato para cada um de nós e para cada trauma que nós temos. Mas nós temos que estar em comunhão com Jesus, ouvindo a sua voz, obedecendo a sua palavra, em comunhão com Ele e caminhar com Ele para que Ele nos restaure completamente. Quando Pedro responde para Jesus, a palavra dele aqui, sim, Senhor, tu sabes que te amo, a palavra aqui é filéu no grego. É a palavra de amor de amigo. Você morre pelo teu amigo? A palavra filéu é dado também para uma cidade chamada Filadélfia. Adelfós em grego é irmão. Filia é amor. Amor de irmão. Filéu é gostar. Eu gosto disso, gosto daquilo, mas posso não gostar mais. Agora, ágape, ou agape, é amor de entrega. Incondicional. E mesmo assim Jesus diz para ele, cuida dos meus cordeiros. Bosco, em grego, alimenta as minhas ovelhas. Você veio, você não tinha nada para comer, você estava no barco, você não pegou nada. Eu dei para você suprimento. Você chegou aqui, eu dei para você pão e peixe. Agora, vai e dá o mesmo que você recebeu para os meus cordeiros. Os cordeiros são de Jesus. A igreja é dele. Ele que comprou, ele que pagou o preço por ela. Não é nossa. Como é que eu posso suprir a sua necessidade? Transmitindo a palavra de Jesus. Não é a palavra do pastor, não é a palavra do bispo, é a palavra de Jesus.
E Jesus voltou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, tu me amas? De novo a mesma palavra, ágape. Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. De novo a palavra filéu no original. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Poimene é a palavra grega aqui, que é a mesma palavra para pastor. E aí Jesus diz, pela terceira vez: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por lhe ter perguntado pela terceira vez: tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Jesus lhe disse: cuida das minhas ovelhas. No português parece tudo igual. Tu me amas, tu sabes que eu te amo. Mas essa terceira pergunta de Jesus, Jesus pergunta: Pedro, você me ama somente como amigo? A palavra amor aqui é a palavra filéu. Quer dizer, então, que você só gosta de mim, assim, você só tem simpatia, acha legal estar comigo. E Pedro disse: o Senhor sabe que neste momento eu só tenho o amor de amigo para dar para ti. Aquele amor que eu disse que era um amor sacrificial que eu tinha pelo Senhor, eu não tenho. Sabe por que o homem não pode ter esse tipo de amor? Porque esse amor só pode ser dado por Deus. Só Deus pode derramar no nosso coração, pelo poder do Espírito Santo, Romanos capítulo 5, verso 5, esse tipo de amor. O amor sacrificial, de dar a sua vida pelo seu irmão. A gente sabe de cor o capítulo 3, verso 16 de João, mas primeiro João capítulo 3, verso 16, a gente nem sempre sabe de cor. Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelo nosso irmão. Quantos missionários têm saído pelo mundo afora, entregue a sua vida por amor a Jesus? Não é como a evangelização que os muçulmanos fazem. Ou você aceita o Islã, ou você morre. Ou seus bens são confiscados, você perde tudo que você tem. Estou certo, Emílio? E nós evangelizamos nos entregando com amor. Paulo disse: ainda que eu venda todos os meus bens, dê ao pobre, se eu não tiver amor, não vai ser nada. Essa dedicação, esse amor genuíno que brota do coração de Deus e que passa através de Jesus e chega até você pelo poder do Espírito Santo, é o amor que vai fazer com que o mundo creia que Deus enviou Cristo. Quando nós amarmos uns aos outros desta forma, não apenas como amiguinho, como colega. Não. Quando nós, de fato, lutarmos pelo caráter do nosso próximo, como se fosse lutar pelo nosso próprio. Quando nós lutarmos pelo bom nome do nosso próximo, quanto nós lutamos pelo nosso. É esse amor que Deus pediu que nós dedicássemos ao nosso próximo. Assim como você se ama, ama o teu próximo. Quando Jesus foi questionado naquela semana, ele disse: olha, o primeiro mandamento é esse: ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a esse: ama o teu próximo como você ama você. Quando nós tivermos esse tipo de amor dentro da igreja, o mundo vai crer que Jesus veio. E aquilo que João escreve aqui: esses sinais foram escritos para que vocês creiam que Ele é o Cristo, o Filho de Deus. Enquanto esse tipo de amor faltar, a igreja vai sempre marchar de marcha ré. Agora, quando nós dobrarmos nossos joelhos, quando nós olharmos para o nosso próximo e amá-lo de fato, não somente de palavras, Deus vai acrescentar dia a dia aqueles que vão sendo salvos. Enquanto nós usarmos o ministério apenas para colocar nosso nome em evidência,
Se o ministério de louvor subir aqui para se apresentar, eles não estão sendo adoradores. E por mais bonito que possam tocar, o louvor não chega diante do trono de Deus. Não passa do teto. Jesus reafirma de novo. Então, Bosco alimenta as minhas ovelhas. Você hoje só tem esse tipo de amor, Pedro, para me dar. Você hoje só tem esse tipo de amor. Mas, verso 18, então, Jesus diz para Pedro: em verdade te digo que quando eras moço, tu te vestias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando fores velho, estenderás as mãos e outro te vestirá e te levará para onde não queres ir. E João então conclui. Com isso, ele se referiu ao tipo de morte com que Pedro glorificaria a Deus. E havendo dito estas coisas, ordenou-lhe: segue-me. Ele disse para Pedro: Pedro, hoje você não me ama com amor sacrificial, mas vai chegar o momento em que você vai me amar dessa forma. E naquele dia você vai estender as mãos, como prova do seu amor por mim. E João conclui. Provavelmente esse texto ou João escreve depois, ou foi uma explicação do tipo de morte que Pedro morreria. E a tradição diz que Pedro estava em Roma. Ele foi preso no mesmo período em que Paulo, mas ele conseguiu escapar. Ele estava indo embora. Então ele teve uma visão de Jesus. E ele entendeu. E lembrou-se destas palavras de Jesus. Ele voltou e se entregou. Ele foi novamente preso. E no momento em que iam crucificar ele, ele disse: não mereço morrer como meu mestre. E então eles crucificaram Pedro de cabeça para baixo. Pedro virou-se, viu que o acompanhava o discípulo a quem Jesus amava, o mesmo que havia sentado perto de Jesus na janta e perguntara: Senhor, quem te trairá? Ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus: Senhor, o que acontecerá a ele? Eu vou ser crucificado. Já estou sabendo da notícia agora, né? Eu entendo que o meu amor por ti não é um amor assim, uma Brastemp, aquela propaganda antiga, né? Não é uma Brastemp, assim, não é um amor que o Senhor esperava de mim. Mas eu sei que eu vou chegar nesse momento em que eu vou entregar minha vida pelo Senhor de fato. Mas e ele? Você já reparou que nós vivemos assim? Jesus disse: segue-me. E ele disse: e ele? A gente está sempre olhando para o outro. Parece Adão e Eva. Deus chega para Adão: Adão, cadê tu? O que aconteceu? Ah, foi a mulher que você me deu. Ah, foi a serpente que me enganou. A gente está sempre olhando para o outro. A gente esquece de que nós temos que olhar para Jesus. Nós temos que fixar os nossos olhos nele. Jesus lhe respondeu: se eu quiser que ele fique até que eu venha, que te importa? Segue-me tu. Jesus, alguns dias atrás, restaurou Tomé. Tomé, seja um crente e não incrédulo. E agora Jesus está restaurando Pedro. Pedro precisava de restauração. Então divulgou-se uma notícia por lá, e João diz isso entre os irmãos, que aquele discípulo não morreria. Jesus, porém, não afirmou que ele não morreria, mas se eu quiser que ele fique até que eu venha, que te importa? E é esse discípulo, por isso é o Evangelho de João, é esse discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. E aí ele conclui o texto dizendo: Jesus realizou muitas outras coisas. Se elas fossem escritas uma por uma, creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Atos, capítulo 3, Pedro, esse mesmo Pedro,
Pedro se levanta no templo e ele diz: arrependei-vos, pois convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até o tempo da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. É necessário que nós estejamos com os nossos ouvidos atentos para ouvir Jesus, para obedecer Jesus, para ter comunhão com Jesus, para caminhar com Jesus, para termos a restauração completa. Deus quer completar a sua obra na sua vida. Amém? Então é necessário ouvir, obedecer, ter comunhão, caminhar com Cristo para ter a restauração completa. Que lições nós aprendemos hoje? É necessário ouvir e obedecer a palavra de Jesus para contemplar os seus sinais. Às vezes as pessoas querem ver os sinais de Jesus, mas não estão dispostas a ouvir nem a obedecer. Segunda lição, é necessário ter comunhão com Jesus para desfrutar do seu suprimento. E a terceira lição, é necessário caminhar com Jesus para receber completa restauração. Gostaria que você levasse no seu coração 6 lições no seu dia a dia. Busque ouvir a voz de Jesus. Busque. Às vezes tem muito som à sua volta. Diminua o ritmo para ouvir a palavra de Jesus. Conheça e reconheça Jesus através dos seus sinais. Às vezes é uma coisinha tão simples, mas reconheça, foi Ele. Foi Ele que fez. Dê glória a Ele. Só Ele é o digno, que é digno dela. Busque manter comunhão, estar perto de Jesus e receber o seu cuidado. Ele quer cuidar de você. Caminhe com Jesus e permita Ele tratar suas dores. Ele sabe onde vai apertar o botão, colocar o bálsamo. Ele sabe onde Ele precisa tocar. Ele é Deus. Da praia, Ele via onde é que estavam os peixes. Os peixes obedecem Ele. O vento obedece Ele. O mar obedece Ele. Ele caminhou em cima daquele lago. Ele continua sendo o mesmo Senhor hoje. Não questione a maneira de Jesus agir. Às vezes nós nos assemelhamos a Pedro e começamos a questionar Jesus, mas por que o Senhor está fazendo desse jeito? Não podia fazer assado? Eu não gosto de frito. Podia fazer assado. Ou cozido? Ou refogado? Não. Não questione a maneira de Jesus agir. Creia em sua palavra registrada nas Escrituras. Amém? Amém. Vamos nos colocar em pé. Quero orar que esse mesmo Senhor Jesus que caminhou ao lado de Pedro naquela praia, que deu a pesca de Pedro, porque quem convidou os companheiros para pescar foi Pedro. Por ele mesmo ele não pegou nada. Mas Jesus deu para ele uma pesca maravilhosa. Pedro precisava estar perto de Jesus. E talvez você está longe de Jesus de alguma forma. Talvez no seu coração ou na sua mente. Talvez você traga algumas lembranças à sua mente, à sua memória, que você diz, mas eu não estou mais à altura de ser uma testemunha de Jesus, de falar para as outras ovelhas de Jesus, para os cordeiros de Jesus, que eles devem confiar no Senhor Jesus, porque eu, de alguma forma, falhei com Jesus. Talvez você tenha isso em sua mente, como Pedro tinha. Mas o que
esse texto nos diz que o mesmo Jesus que restaurou Pedro, ele restaura você também. Você é uma pessoa preciosa para ele. E uma frase que eu aprendi com o pastor Marcelo Guerrato: Deus não perde para o diabo. Deus não perde para o diabo. Em alguns casos ele recolhe primeiro, mas não deixa a pessoa se perder. Deus não perde. Ele é Deus. Amém. Então peça, Senhor Jesus, venha ao meu coração. Assim como o Senhor, com todo carinho, o Senhor assou aquele peixe, o Senhor tinha pão ali à disposição dos discípulos, me alimento também com a fortalecimento